Meu nome é Charles, eu trouxe meu colega Daniel. O Daniel trabalha desde 97 com a gente lá na Mecatrônica. Ele é mestre em produção pelo ITA, bacharel em ciências da computação, atua bastante na parte de eficiência energética lá com a gente. E a gente está passando algumas perguntas aqui no projetor, e a nossa palavra hoje é para tentar responder alguma dessas questões, né? Mostrar no que o cenário pode auxiliar vocês, algumas dúvidas sobre eficiência energética, consumo de energia, redução de custos. Apresentando um pouquinho da área de soluções em tecnologia e inovação do Instituto Senai de Mecatrônica. Além da área de educação, tem toda uma área estruturada para prestação de serviços para a indústria, de médio, grande porte, micro, pequena empresa. Então, nós temos todo um portfólio de serviços estruturado. O Senai montou uma estrutura a nível nacional, formando os Institutos Senai de Tecnologia e Institutos Senai de Inovação. Um deles está em Caxias do Sul, que é o Instituto Senai de Mecatrônica, onde eu e o Daniel trabalhamos. A nossa estrutura hoje, a gente conta com um laboratório de automação, um laboratório de eletrônica, eficiência energética, uma oficina multiuso, o organismo de certificação de produtos e 13 profissionais dedicados à prestação de serviços. Até um tempo atrás, os profissionais que atuavam nessa área eram docentes, eram professores, que trabalhavam parte do tempo em sala de aula, parte do tempo na parte de serviços. Mudou o conceito, hoje todos os profissionais são dedicados somente à prestação de serviços. Apresentando um pouquinho do nosso portfólio de serviços, então a certificação de produtos, hoje nós temos 8 escopos acreditados pelo Inmetro, eletrodomésticos, panelas metálicas, berços infantis, fornos comerciais, móveis para escritório, plataformas veiculares, pino-rei, quinta roda. Nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos, onde a gente consegue desenvolver melhorias e inovações na questão de produtos, basicamente implementando automação e mecatrônica neles. Toda a parte de embarcados, a gente tem aqui 3 exemplos de produtos desenvolvidos por nós, lá na Mecatrônica: um medidor de residência, um coletor de dados, uma bancada de inspeção para melhoria de processos. Nós atuamos também numa área que a gente chama de eficiência industrial, que a gente divide ela com a eficiência de processos e a eficiência energética. Na parte de processos, a gente trabalha com toda a questão de manufatura enxuta, lean manufacturing, ferramentas de qualidade. Nós temos um software de simulação computacional de processos, onde a gente consegue propor melhorias para a empresa, por exemplo, uma adequação de layout. Esse é um case que a gente apresentou para um cliente. Não simplesmente chegar na empresa e mudar todas as máquinas de lugares. Fazer uma simulação disso antes em um software, validar os cenários com a empresa, verificar se isso é viável ou não é viável, qual é a melhor solução. A gente tem um vídeo desse software rodando aqui para mostrar para vocês. Então a gente consegue validar diversos cenários. Vou colocar mais um operador, vou trocar uma máquina de lugar, vou colocar uma esteira, vou colocar mais 2 operadores, vou retirar uma máquina. A gente consegue simular tudo isso no software antes de aplicar na prática na empresa. Então a empresa tem uma visão antecipada do que vai acontecer, né, para ser mais assertivo na hora de implementar. E nós temos a parte de eficiência energética, que é a parte mais focada aqui na nossa palestra, onde a gente consegue fazer desde simples diagnósticos de análise tarifária, verificar o que está escrito na conta de luz da empresa. Você sabe o que a empresa, a concessionária de energia que vocês cobram na conta de luz? Vocês conseguem interpretar tudo que está dentro da fatura? Então, a gente consegue prestar um serviço desde essa interpretação da fatura da conta de energia, verificar se a contratação da demanda está correta, até alguns diagnósticos um pouco mais aprimorados, questão de motores elétricos, sistemas de ar comprimido, iluminação e por aí vai. Tem a família aqui, né? A gente consegue utilizar aquele mesmo software de simulação de processos para simulação de eficiência energética. Aqui é uma simulação de um sistema de ar comprimido, por exemplo. E agora vamos entrar na parte que mais interessa, que foi o que trouxe a gente aqui, que é falar um pouquinho para vocês sobre a questão de eficiência energética, né, o que o Senai pode auxiliar e uma visão macro
sobre eficiência energética. Eu vou passar a palavra para o Daniel. Boa tarde, bom almoço. Senhores, então, falando um pouco sobre eficiência energética, vou fazer uma analogia com a situação da eficiência de um recurso que é visível, é limitado, é água. Água potável, quando você tem um desperdício de água potável, é fácil de perceber. Você vê um cano pingando, uma torneira que não está vedando corretamente, a água sendo contaminada ou exposta, e embora ainda não seja 100% cuidado como deveria, é um recurso que é mais possível, é mais fácil de se mensurar quando se está desperdiçando. Fazendo um comparativo aqui com a energia, nós podemos dizer que a energia também é um recurso limitado, é um recurso caro. O grande problema é que ela é invisível. Ao contrário de uma mangueira, uma tubulação, um registro de água vazando, onde você vê ali o gotejamento, a energia nem sempre a gente consegue perceber onde ela está sendo desperdiçada. Esse é o grande paradigma da conservação de energia. Primeiro, identificar os locais onde você está desperdiçando. Muitas vezes a gente analisa ou visualiza um ponto achando que aquele é um grande gargalo, um grande problema em relação à conservação de energia, e nem sempre é o grande vilão. Pode ser que tenha um outro pior, e a gente não se dá conta disso. Para entender um pouco melhor isso, vamos entender de onde vem a energia que a gente consome. Então, grande parte da energia consumida na nossa matriz energética nacional, ela é hidráulica. Isso aqui é de 2014, 2015 ela diminuiu um pouco, ela não chega mais bem a 70%. Mas grande parte é hidráulica, ou seja, usinas hidroelétricas. E existe uma parte de geração que é eólica, mas ela vem crescendo. O gás natural, biomassa, petróleo, essas que são baseadas em combustíveis, elas têm agravado aí o custo da energia, porque quando elas foram acionadas, essas usinas, elas acabaram elevando, a causa das bandeiras tarifárias, né, elevaram o custo da energia. Por que estou falando sobre isso? Hidroelétricas não estão sendo construídas na velocidade com que a gente está demandando energia. Ou seja, a gente está consumindo cada vez mais energia, mas as hidroelétricas não têm a mesma quantidade, ou seja, não estão acompanhando esse crescimento do consumo. A hidroelétrica é a energia mais barata. A eólica, ela tem um custo de implantação relativamente alto. E as outras são muito mais caras. Que conclusão a gente chega? A energia cada vez vai ficar, vir de fontes mais caras, cada vez mais. Isso significa que o custo dela também tende a aumentar. Então, não dá para esperar que a energia venha a ficar mais barata. Ah, mas a energia solar... Bom, existem formas alternativas de energia que oferecem um custo de implantação alto e nem sempre elas se pagam. Então, nós temos que nos preparar para essa questão do custo da energia no Brasil. Fazendo uma análise em relação ao custo da energia elétrica do Brasil com outros países, a gente pode ver nesse comparativo feito pela Feijão em 2015, que o Brasil oferece um dos custos por energia por megawatt mais altos do mundo. Mas em contrapartida, esse próximo gráfico, a gente visualiza, numa análise feita em comparativo de outros países também, como é que o Brasil é em relação à eficiência energética, como a gente aproveita a energia. É um dos países que pior utiliza a energia no mundo, tem muito desperdício, principalmente no setor industrial, no segmento industrial. Então, as conclusões que a gente chega: a energia tem um custo alto e tem uma tendência de elevação. Há pouca atenção em ações de eficiência energética no Brasil. Elas começaram de um tempo para cá, mas ainda são pequenas. Existem desperdícios e a grande dificuldade é enxergá-los, é visualizar esses desperdícios. Então, é aqui que a gente quer trabalhar. Nossas ações de eficiência energética dentro do Senai, elas iniciaram como uma fragmentação da questão da eficiência energética em perspectivas de análise para facilitar os nossos trabalhos. É como se pegássemos um bolo e fatiássemos em partes
e cada parte do bolo então analisada individualmente, para ficar mais fácil, né? Nessas perspectivas de análise, a gente faz uma análise das etapas que podem estar presentes na indústria ou também no setor de comércio e serviços, começando pelas instalações elétricas. Nas instalações elétricas, um dos grandes pontos de desperdício podem acontecer nos condutores e transformadores. Instalações elétricas antigas, cabos mal instalados, cabos torcidos, por efeito Joule, ali você tem perdas, são pequenas, mas são constantes. E às vezes são pequenas mudanças que são feitas com um mínimo de investimento e você já tem ali uma redução significativa. Como eu falei, são pequenas, talvez não cheguem a 1%, mas elas todo mês estão ali sendo acumuladas e isso pode ser significativo a longo prazo. Então, no momento que você faz um redimensionamento, uma modificação, uma mudança, uma melhoria, atualização do seu sistema elétrico, ou toda a instalação elétrica, pode-se esperar já um retorno nesse sentido, desde que isso seja feito dentro das normas e bem dimensionado. Um dos problemas que a gente encontrou em algumas empresas que a gente analisou é o desbalanceamento de fases. Vocês devem saber que a maior parte da indústria utiliza energia na forma de energia trifásica. Então, são 3 fios que vêm, falando de forma mais simples, 3 condutores elétricos que trazem energia elétrica para dentro da empresa. Muitas vezes sobrecarrega uma dessas fases e deixa outras com menos carga. A princípio, alguém pode analisar e dizer assim, não, isso não implica em um maior consumo de energia. O problema é que o desbalanceamento de fase acarreta mau funcionamento, principalmente em motores trifásicos. O desbalanceamento de fase causa uma variação, causa mais ruído, mais danos. Então, também existem estudos já comprovando que o desbalanceamento de fases é uma das causas do desperdício de energia. Nós temos até uma imagem lá de termografia, uma das primeiras imagens, que mostra uma das fases sobrecarregada ali, aquecendo mais que as outras. Então a gente consegue fazer uma análise rápida através da termografia, através de imagens térmicas, e descobrir ali onde é que tem algum indício que há alguma coisa errada e provavelmente é um desbalanceamento de fase. Normas de segurança e dimensionamento. Nem sempre o sistema está corretamente dimensionado. É muito comum se encontrar estações onde você tem transformadores superiores ao necessário. Eu vou ampliar a minha empresa, então já estou fazendo algo com dimensionamento maior. Mas muitas vezes aquilo demora muito a ser utilizado. E o superdimensionamento pode ser um grande ponto de desperdício. Então tem que ser bem pensado isso. Um planejamento a longo prazo também. No que diz respeito à qualidade de energia elétrica, fizemos uma análise recentemente em cima de lâmpadas LED e fluorescentes. E a gente descobriu que essas lâmpadas, embora elas sejam mais econômicas, elas também causam grandes distúrbios na rede elétrica. A gente chama isso de harmônicas. São frequências diferentes da frequência elétrica que deveria estar presente, os 60 Hz que deveria estar presente na rede. Outras frequências são geradas, outros ruídos são gerados por esses equipamentos. Assim como em fontes de computadores, outros equipamentos eletrônicos que também causam esse ruído, chamado então de harmônicas, ou distúrbios de frequência da rede elétrica. Isso causa mau funcionamento em transformadores e em motores elétricos. Então também é de se pesar, verificar, na hora da compra de equipamentos eletrônicos, se eles possuem uma certa estabilidade, filtros, ou segurança e que impeçam essa geração desses distúrbios ou desses ruídos. Isso pode ser medido, é possível verificar quanto isso está afetando o funcionamento desses equipamentos. Controle adequado. Em muitos sistemas elétricos, muitas vezes acontecem controles um pouco inócuos, controles que não estão bem adequados à situação da empresa. Equipamentos de ar-condicionado com aquela aquele nome inverter, muitas vezes estão falando. O que significa isso? No ar-condicionado convencional, você tem lá um sistema com um motor, um compressor, comprimindo gás para produzir a troca de calor,
que liga e desliga. Ou seja, ele está sempre ligado ou sempre desligado. Você faz um automóvel andando ou a 100 km por hora ou parado. Você não tem como optar pelo meio termo. Já no sistema inverter, em um ambiente industrial, isso é feito por inversores de frequência, é possível se dosar, se acelerar na necessidade, na medida do necessário, esse motor. Isso garante uma eficiência, um aumento de eficiência de energia bem significativo. Então, vale a pena essa tecnologia, principalmente em grandes quantidades de uso. Quando se usa por bastante tempo. Em sistemas de climatização industriais de maior porte, por vezes vale a pena até se manter a água aquecendo ou gelando de madrugada. Ao contrário de muita gente diz, vou desligar o sistema de climatização de um shopping center, por exemplo, de madrugada, porque isso vai economizar energia. Só que no momento que ele é religado durante o dia, durante o uso, ele tem que gastar uma quantidade enorme de energia para a energia ter temperatura adequada. Muitas vezes vale a pena se manter o sistema ligado, principalmente à noite, fazendo o trabalho de esfriar ou aquecer um grande volume de água, que é utilizado principalmente no sistema de ar-condicionado de climatização de grande porte. Exatamente, para não usar, não deixar o sistema ligado no horário de pico de consumo, né? O custo da energia é mais caro. O Daniel comentou um pouquinho antes também sobre a questão de iluminação. Qual o melhor tipo de lâmpada para ser utilizado? Vale a pena tirar todas as lâmpadas da minha empresa e colocar tudo lâmpada de LED? Depende. Tem situações que sim, vale a pena, o retorno do investimento vai ser rápido, mas tem situações que acabam não valendo tanto a pena. Então, o custo de investimento vai ser tão alto que o retorno de investimento não condiz com a própria. É mais vantajoso, a gente até apresentar um case onde foi mais vantajoso manter um outro sistema de iluminação do que colocar a lâmpada de LED. Dando um exemplo simples, imagine uma situação onde você tem lâmpadas incandescentes num prédio, no estacionamento de uma garagem, né? Onde elas são ligadas por sensores de presença e elas permanecem ligadas talvez no máximo 5 minutos por dia. Vale a pena substituí-las por lâmpadas LED ou fluorescentes? Fazendo uma conta básica ali, pensando no custo de substituição, que as lâmpadas vão ser mais caras e tudo mais, não vale a pena. Claro que gradativamente elas vão queimando, novas tecnologias vão ficando mais baratas e aí a substituição vai ser realizada. Agora, uma grande força-tarefa para substituir todas as lâmpadas de de um determinado local e sem avaliar se essas lâmpadas elas permanecem ligadas o tempo suficiente para que haja um retorno de investimento, isso é muito perigoso e tem acontecido muito. Outra coisa é em relação à maturidade da tecnologia LED. A tecnologia LED está atingindo uma maturidade agora, mas ainda existem no mercado lâmpadas extremamente eficientes, mas lâmpadas extremamente eficientes na mesma tecnologia LED. Tem um amigo que até diz assim, eu compro lâmpada LED pelo peso, quanto mais pesada, melhor ela é. E de certa forma tem uma grande verdade ali, porque a lâmpada LED ela é na verdade, ela consiste num conjunto eletrônico que precisa dissipar um pouquinho de calor e muitos têm economizado nisso e para economizar nisso perdem eficiência. Então existe uma relação sim. Em algumas situações a troca da lâmpada LED, a gente tem alguns exemplos de condomínios residenciais, por exemplo, que trocaram todas as lâmpadas externas de apartamentos por lâmpada LED e em 2 ou 3 meses paga o investimento, a redução do consumo de energia cai pela metade nas áreas comuns. Então, cabe muita análise, né? Outro ponto também é a questão de motores, né? O Daniel comentou antes também. Muitas vezes o mau dimensionamento de um motor pode gerar um consumo e um desperdício de energia bastante grande. Muitas vezes, vou colocar um motor maior aqui porque vamos garantir o processo. Eu preciso só de um quarto, nós vamos colocar um meio aqui que garante que vai rodar tranquilo, não vai ter problema nenhum. Tu precisa disso? Não. Né? Talvez tu tenha investindo maior demais num motor mais potente, e tu vai estar desperdiçando energia e gastando mais no futuro, apenas para não tentar se proteger contra uma possível manutenção ou alguma coisa do gênero. Então muitas vezes não vale a pena.
a curva de eficiência do motor é bem interessante, porque você pegando um motor, mesmo que seja de alta eficiência, comprando um motor mais eficiente que tem no mercado hoje, mas você não usar ele a plena carga, ou se não usar próximo ali de 75%, 70% de carga nominal, se você estiver trabalhando com um motor superdimensionado, dobro do que precisa, por exemplo, não adiantou nada que um motor de alta eficiência. A energia vai ser posta fora. Então é interessante esse dimensionamento correto, saber exatamente qual a necessidade e dimensionar corretamente esse motor. Da mesma forma para o sistema de ar comprimido, né? Não sei se todos têm ou quem tem. Vocês sabem quanto custa para a empresa aquele simples vazamento que tem no chão de fábrica? Vazamento. Tem como mensurar isso? É aquele primeiro exemplo que o Daniel comentou. Tem coisas que a gente não tem como mensurar, e isso a gente consegue com alguns equipamentos mensurar para a empresa. Se o compressor que está sendo utilizado é o correto para a empresa, o que vale mais a pena? Um compressor por pistão ou um parafuso? Ou um compressor por parafuso? Qual que é mais viável para a empresa? Aquele vazamento está me custando muito no final do mês ou não? A gente vai apresentar um case aqui que sim, custa e custa bastante para a empresa. Esse motor precisa ter uma relação, obviamente, de ventilação. Existe toda uma regra para quando se trabalha com bombas e ventiladores. Se vocês, em suas empresas, possuem sistemas de ventilação de grande porte ou de bombeamento de grande porte, cabe um estudo para verificar a questão do dimensionamento, porque a oportunidade é grande. A oportunidade é bem vasta em relação à forma com que é feito o controle, a forma com que é transferida a energia dos motores para os sistemas, para as bombas. Você consegue trabalhar com 20, 30% de redução de consumo de energia nessa área. A gente vai apresentar agora alguns cases de alguns trabalhos que a gente realizou lá na Mecatrônica. Então, tem um case de iluminação, que é o que eu comentei antes, né? Então, onde o tempo de uso das lâmpadas era de 12 horas por dia. Né? O estudo foi feito com base numa nota, NBR 9995. Isso é de uma unidade do SENAI, Serviço de Educação. Então, foi feito todo um estudo de posicionamento das lâmpadas, quando elas iluminavam, todo o sistema funcional. E aí chegou-se no final do trabalho, chegou-se a uma redução de custo anual só com as lâmpadas de sala de aula de R$ 1.464,32. Até tem que leva-se em consideração a durabilidade da lâmpada, o custo de manutenção, substituição dessa tecnologia. Então, você tendo uma substituição, não é somente a lâmpada ou só o consumo de energia que deve ser analisado. A análise tem que ser mais sistêmica, ela tem que se estender a questões de manutenção, a questões de aquisição, para se conseguir então estimar esse tempo de retorno de investimento. As lâmpadas iniciais eram lâmpadas fluorescentes de 110 watts e na proposta onde teve essa redução foram inseridas luminárias de teto LED de 70 watts de potência. Inclusive, havia a possibilidade de substituição por lâmpadas fluorescentes mais eficientes, mas isso implicava também na substituição dos refletores. Isso não apareceu aqui, mas o custo dos refletores na outra alternativa inviabilizava, era melhor mesmo já pular para a questão do LED. Tinha de aproveitamento do luminário antigo, então foram trocados somente as lâmpadas, não foi trocado todo o conjunto do luminário. Então o investimento acaba sendo um pouco menor também, agora o retorno mais rápido. 1,7 vezes o payback. A comprimido. Então aqui temos um case de uma avaliação do sistema de ar comprimido numa empresa industrial. O setor metalmecânico, compressor de pistão, novamente de 1.200 e um motor de 15 CD. Como é que pode ser feito para descobrir o quanto você está botando de energia fora só em vazamento no sistema de ar comprimido? Porque tem compressor de ar. Uma das formas é você desliga todos os pontos de consumo, faz com que o sistema, no final de semana, no feriado, alguma coisa assim, desliga-se todos os pontos de consumo, mantém-se o compressor ligado e verifica o que acontece em relação à variação de pressão e à quantidade de vezes que ele ativa. E a gente deixa um equipamento fazendo essa leitura, essa coleta de informação da empresa, da indústria,
e depois a gente analisa o quanto consumiu, né, exatamente de energia e o que aquilo significa, o que tem impacto em relação ao vazamento. Tendo um dimensionamento dos reservatórios de tubulação, é possível se estimar o que significa isso em percentual. Nesse caso, nessa empresa, 18% eram perdas por vazamento. E isso aqui está dentro da normalidade. Não é uma empresa com grandes vazamentos. Existem empresas que apresentam 50%, 60% de perdas em vazamento. Eu vou dar um caso de uma empresa de grande porte que tinha 3 estações de compressão, ia comprar uma quarta, que era uma estação de compressão de grandíssimo porte, e depois de fazer uma caça e redução a vazamentos, uma redução a esses vazamentos, conseguiu não só manter as estações de compressão que tinham, como também deixar uma pegar. Essa foi a Embraer. E lá dentro era muito difícil conseguir vazamento. E depois que eles fizeram um pente fino, conseguiram encontrar ainda vazamentos ou desperdícios lá dentro. Nesse caso, por exemplo, a empresa por mês, ela tinha um custo de R$210 por mês só com vazamentos. Fora a energia elétrica do compressor, uma empresa de pequeno porte, isso tinha um impacto grande. Então, no final, com a solução proposta, uma economia por ano de R$2.500 para a empresa. Então, para uma empresa de pequeno porte, isso é um impacto considerável no... Acho que era o setor Costa Vista. O consumo consciente de energia elétrica. Então, a questão do excesso de demanda, fator de potência, adequação do contrato, a questão da análise tarifária, que a gente comentou. Conta de energia. Conta de energia. Né? Vocês já viram a conta de energia aparecer multa por ultrapassagem, multa por excesso de consumo, multa por fator de potência, não aparece a palavra multa. Então, como não aparece a palavra multa, nós temos que interpretar ela para entender onde é que a gente está jogando energia fora, ou onde é que a gente pode estar desperdiçando, ou pagando o que não precisaria pagar. Geralmente aparece como aquela palavrinha lá no canto, demanda de ultrapassagem. Essa demanda de ultrapassagem significa que você consumiu mais em algum momento do que foi contratado. Se contratou, nesse caso, uma empresa que está com um fornecimento na classificação ali A4, né, grupo de alta tensão convencional, e ela tem um fator, uma demanda que é contratada. Quando o consumo acontece superior àquela demanda, há uma cobrança de uma taxa e ela aparece dessa forma, demanda de ultrapassagem. Essa empresa estava consumindo em algum momento do dia que não deveria uma quantidade de energia maior do que deveria. Essa empresa era uma coisa na área de comércio. Até dá para ver aqui, ó, de forma mais clara. A demanda contratada, então, 150 kW, 140 kW. Então, em alguns momentos do ano, ó, tem análise de janeiro a dezembro, a empresa tinha alguns picos de consumo. Né? Normalmente no inverno, onde tu usa ar-condicionado, estufa, isso era aquecimento, nesse caso era aquecimento, ar-condicionado. Então, todas as linhas acima da faixa vermelha no gráfico, a empresa estava pagando multa, que não aparece como multa, né? Aparece como outro nome bonito, e não sabia. Então, o que pode se fazer para isso? Aumentar a contratação de demanda? Não vale a pena, porque nos outros pontos, nos outros meses do ano, tu não chega a usar os 140 kW. Às vezes é necessário. Às vezes sim, mas em algumas situações não. Nesse caso é readequar o uso. Na mecatrônica tinha uma situação exatamente igual com o ar-condicionado. Nos meses de inverno, onde a gente usava o ar-condicionado central, tinha esses picos. A gente resolveu isso adequando o sistema de uso. O ligar de noite para aquecer durante a noite, deixar ligado depois só o som boiler durante o dia. A adequação do tipo de uso, né, instruções de trabalho para o pessoal usar da forma correta, reduziu bastante o consumo. Então depende da adequação. Aqui é o gráfico anual, né? Se a gente olhar o gráfico do dia, às vezes a gente vê que de madrugada a empresa não está consumindo ou consumindo pouco. E durante o horário de pico está consumindo muito. É melhor deslocar esse consumo para o horário onde, né, no caso de energia térmica, isso é possível, ar-condicionado, isso é possível. Climatizar as áreas. A gente trata diretamente com o Inmetro lá para a questão de certificação de produtos. O Inmetro teve uma ação parecida. No ano passado eles tiveram que reduzir custos, estavam gastando muitas coisas, exportavam
cortaram o cafezinho do pessoal, o pessoal reclamava bastante para nós, mas eles cortaram o ar-condicionado também. O pessoal podia ligar o ar-condicionado lá somente das 10 da manhã até as 2 horas da tarde, que eram os horários onde antes eles não tinham tanto pico. Nos horários onde tinha mais pico de consumo de energia, eles não podiam mais ligar o ar-condicionado. Tomaram essa ação para reduzir o consumo de energia elétrica. Então, os resultados dessa situação, né? O custo que a empresa tinha por ano com a questão da multa por ultrapassagem era R$23 mil, né? Mas com a instalação de equipamento de controle de demanda, que custou 6 mil para a empresa, o tempo de retorno do investimento foi de 4 meses. O que o equipamento faz em si é simplesmente desligar sistemas secundários no momento em que ele percebe que a demanda está passando a quem foi contratado. Tem uma contratação que está passando, um sistema desarma um compressor de ar-condicionado, uma coisa assim, voltando a religá-lo quando a demanda estiver abaixo da contratação. Então, esses são alguns exemplos de situações que a gente passou nos últimos anos trabalhando com eficiência energética. Como é que a gente trabalha? Como é que a equipe do Senai trabalha? Normalmente é feito um pré-diagnóstico, que é uma visita na empresa, para conhecer a empresa, para verificar qual a necessidade ideal da empresa, verificar se a gente tem condições de atender aquela necessidade. Após isso, vai depender do tipo de contratação, pode ser feita uma contratação via Sebrae técnica, onde a gente faz uma visita diagnóstica, aí sim, trabalhando efetivamente, fazendo um diagnóstico na empresa de alguns pontos. Com o subsídio do Sebrae técnico, a empresa arca com apenas 25% do valor, os outros 75% do Sebrae subsidia, e após isso a gente começa um trabalho de consultoria realmente. Via Sebrae Tech são atendimentos de até 100 horas dentro da empresa, propondo melhorias, fazendo toda a questão de análise. Se precisar levar, nós temos na mecatrônica câmeras termográficas, analisadores de energia, analisadores de vibração, uma série de equipamentos onde a gente pode levar os equipamentos para a empresa, como o Daniel comentou antes, coloca o equipamento no quadro de energia, coloca no sistema de motores, no sistema de ar comprimido, eles ficam realizando as medições, a gente retorna na semana seguinte, coleta esses dados, faz todo o estudo, faz o estudo da conta de luz e propõe entrega para a empresa um relatório com as propostas de melhorias e implementações. A gente não chega a atuar implementando. Se a empresa quiser o auxílio da gente para implementar as melhorias, a gente pode auxiliar também. Mas o nosso grande intuito é mostrar para a empresa onde ela pode melhorar. E cabe a empresa tomar a decisão se vale a pena investir nisso ou não. Muitas vezes tem situações bem simples. A gente tinha na apresentação anterior, a gente tinha um case que era, o Daniel comentou, da questão da fase sobrecarregada de energia, onde a empresa sem investir nada, somente trocando equipamentos, a ligação de equipamentos de algumas fases, reduziu 1% do custo com energia elétrica. Dependendo do porte da empresa, 1% pode ser um valor bem considerável. É uma empresa do setor calçadista, ela utilizava resistências para fazer aquecimento para solas de calçados, para ativar a cola, e elas estavam todas em cima de uma mesma fase. Isso significava quase 50% a mais de corrente em uma única fase. Isso estava trazendo até riscos à empresa. Ela não tinha percebido que estava ultrapassando o limite por norma estabelecido para aquela fiação, para aquela equipamento. Além da questão da redução do consumo, aumento da durabilidade dos equipamentos e a diminuição do risco do sinistro. Então, em algumas situações, pode ser que a empresa tenha que investir na troca de lâmpadas, na troca de algum equipamento, na aquisição de algum equipamento. E em outras situações, pode ser que a empresa não tenha que investir nada, tenha só que se readequar no seu dia a dia. Talvez acontecer como essa, trocar as fases dos equipamentos, ou montar uma estrutura diferenciada de utilização dos equipamentos, dos horários. Então, o investimento é muito variável. Mas o nosso intuito é mostrar para a empresa que a empresa pode. Alguns dos senhores trabalham no setor metal, máquinas de usinagem. Alguns diferenciais lá da nossa equipe. Hoje nós temos 13 pessoas na equipe. Cada uma das 13 pessoas são de
formações diferentes, vem de áreas diferentes, então uma equipe multidisciplinar, a gente está o tempo todo trocando ideia um com o outro. Então muitas vezes o Daniel está fazendo um atendimento e ele precisa do auxílio de alguém que é da engenharia de produção, ele bate na porta do lado, o colega ajuda ele. Precisa do auxílio de alguém que é da engenharia mecânica, está o cara para ajudar ele também. Então a nossa equipe ela é integrada e complementar, né? São competências complementares. A questão de confidencialidade, fazendo um atendimento de alguma empresa, nós temos termos de sigilo, confidencialidade, os dados colocados na empresa ficam só com a empresa e com o Senai, não são divulgados. A nossa equipe é toda equipe própria, não trabalhamos com terceiros, nós temos a parceria com o Sebrae, na questão do Sebrae Técnico, então são alguns diferenciais que a gente tem no mercado. E um ponto importante que eu não comentei, estava ali antes agora, no passado ali, a gente não vincula nenhum tipo de marca, né? Nosso intuito é sempre oferecer a melhor solução para a empresa. Nós não vamos nunca oferecer para a empresa, compra a lâmpada da Philips, que é a melhor lâmpada que tem. Nós vamos oferecer para a empresa, que tem que colocar uma lâmpada LED de X watts, que vai fazer com X eficiência. E aí cabe a empresa comprar a lâmpada da marca que ela quiser. E a gente até mostra quais são as mais baratas. Nosso intuito é sempre levar o melhor para a empresa, sempre reduzir custos para a empresa. Da mesma forma, nas outras linhas que a gente atua de automação, máquinas e tudo mais, a gente não tem nenhum contrato com o fornecedor. O CLP da Siemens é melhor, vamos colocar da Siemens. Não, se o da Schneider faz a mesma coisa e é mais barato, vamos colocar da Schneider. Então, desvinculação total de marca, sempre buscando o melhor para a empresa. Deixar para vocês os nossos contatos. Na mesa tem alguns folders, tem uns cartões para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem contatar, quiserem uma visita, a gente está à disposição lá na Mecatrônica, da mesma forma acho que o Senai, o Sebrae na figura da Clara também. A gente agradece a atenção de vocês.